Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade na história da Olimpíada, agora falando sobre as conquistas brasileiras. Vamos lá? Então, os atletas brasileiros passaram longe das 5 primeiras edições dos Jogos Olímpicos, os que aconteceram entre 1892 e 1912. A primeira participação brasileira em Olimpíada aconteceu nos Jogos Olímpicos de 1920, na Antuérpia, Bélgica. E a delegação brasileira era constituída por 22 atletas, todos eles homens. E o Brasil, nessa Olimpíada, conquistou 3 medalhas no tiro desportivo. O destaque dessa Olimpíada foi o atleta Guilherme Paranaense. Ele era um tenente do Exército e ganhou a primeira medalha de ouro para o Brasil. A medalha de prata foi um outro atleta também do Exército que ganhou a medalha de prata. E a medalha de bronze veio por equipes, também dentro do tiro desportivo. Aí o Brasil acabou ficando um longo período sem ganhar medalhas olímpicas. Ora, por não mandar delegação nenhuma, tá? Ora, por não conquistar medalhas mesmo. Aí o tabu foi quebrado em 1948, em Londres, com a medalha de bronze que o basquete masculino ganhou. Naquela altura, o Brasil já estava 28 anos sem subir em nenhum pódio. Aí, em Helsinki, 1952, 108 atletas brasileiros participaram dessa Olimpíada. E o destaque maior foi Ademar Ferreira da Silva, esse rapaz aí da foto do lado direito, que conquistou sua primeira medalha de ouro. Ele acabou superando o próprio recorde mundial no salto triplo 4 vezes durante a competição. E nessa Olimpíada o Brasil acabou ganhando também mais 2 medalhas de bronze. Aí, na Olimpíada de Melbourne, na Austrália, em 1956, a primeira Olimpíada que foi realizada no hemisfério sul, o Brasil acabou levando uma delegação muito pequena, com apenas 48 atletas. E mesmo assim, novamente, Ademar Ferreira da Silva brilhou e acabou conquistando o bicampeonato olímpico, tá? E nessa Olimpíada o Brasil acabou trazendo uma única medalha de ouro. Vou dar uma pausa agora na Olimpíada e vou falar um pouquinho aí, sobre o São Paulo. E acredito eu que a maioria dos são paulinos nem saibam qual é o significado dessas duas estrelas amarelas aí, na verdade, douradas, né? Tem muitos que falam, Mundial. Mundial São Paulo tem 3, tá? E é a representada pela vermelha. Mas foi Libertadores. Libertadores, o São Paulo também tem 3, tá? Essas medalhas, essas estrelas amarelas, nada tem a ver com o futebol. Nada mesmo. Isso aposto que muitos são paulinos não sabem. Essas medalhas vêm do Ademar Ferreira da Silva, tá? Ele era um atleta que representava o São Paulo, participou, das 2 Olimpíadas e ganhou essas 2 medalhas de ouro para o Brasil. O São Paulo quis fazer uma homenagem ao atleta e colocou essas 2 medalhas, essas 2 estrelas amarelas, no distintivo do clube, tá? Então as medalhas vêm do Ademar Ferreira da Silva. Bom, continuando aí falando das Olimpíadas, de 1960 a 1976, o Brasil passou um hiato muito grande sem ganhar medalhas de ouro, tá? Ao todo foram 5 edições. Nessas 5, o Brasil ganhou apenas uma medalha de prata e 11 medalhas de bronze. Talvez aí o maior destaque desse período foi a 3ª medalha de bronze que o basquete masculino ganhou, tá? Aí chegou a Olimpíada de 1980, em Moscou, na antiga União Soviética, né? Até então, aí, a maior delegação que o Brasil já tinha levado para uma Olimpíada, com 109 atletas. O Brasil conquistou 2 medalhas de ouro e 2 de bronze. Só que aí também aconteceu uma coisa, os Estados Unidos boicotou essa Olimpíada, não mandou nenhum atleta, tá, participar. Então,
Não sei se isso daí fez efeito, né, para o Brasil ter conquistado essas 4 medalhas no total. E o destaque para o iatismo, tá? Duas duplas, né, em embarcações diferentes ganharam essas medalhas de ouro. Aí, em 1984, Los Angeles, foi a vez dos países comunistas devolverem o troco para os Estados Unidos. E não foram, a União Soviética não mandou equipe, a Alemanha Oriental não mandou equipe, Cuba também não, e esses 3 são potências olímpicas. E o Brasil aí nessa Olimpíada acabou ganhando uma medalha de ouro, 5 pratas e 2 bronze. E o atletismo permitiu ao Brasil o estabelecimento de um recorde olímpico. Joaquim Cruz, esse atleta aí com a medalha de ouro, chegou em primeiro lugar nos 800 metros rasos. Um pouquinho mais adiante, na Olimpíada de Seul, Coreia do Sul, né, em 1988, o judô revelou grandes participações no masculino. Aurélio Miguel conseguiu o ouro com 5 vitórias na categoria meio pesado. Essa Olimpíada eu me lembro um pouco dela. Eu lembro aí dessa conquista de medalha de ouro do Aurélio Miguel. Fora isso, o Brasil ganhou mais 2 pratas e 3 medalhas de bronze. 4 anos mais tarde, em Barcelona, 1992, os atletas brasileiros trouxeram 3 medalhas desses Jogos Olímpicos, tá? Uma no vôlei e 2 no judô. O judoca Rogério Sampaio foi o que conquistou a medalha de ouro para o judô. E no vôlei, a seleção brasileira masculina ganhou a sua primeira medalha de ouro. Inclusive aqui eu tenho Brasil é amarelo, Brasil é dourado. o finalzinho do jogo. Isso aqui vem no fundo. Giovani, Maurício, levantou. Tande. Ataque da seleção brasileira masculina. Marcelo Negrão. O narrador falou Tande, mas na verdade era o Marcelo Negrão. Eu lembro que todos os jogadores queriam fazer o ponto final do jogo. Para fechar de vez. Marcelo, sacou maravilhosamente, acabou. E esse ponto veio com o Marcelo Negrão. Lembro muito bem desse jogo, muito bem, muito bem. Aí veio o meu amor pelo vôlei. Dando continuidade, veio Atlanta, Estados Unidos, 1996. O Comitê Olímpico Brasileiro, ele implantou uma nova filosofia, né, para as equipes de treinamento e toda a logística, a organização dentro aqui do Brasil. E o Brasil acabou conquistando 15 medalhas de ouro, até então recorde, né, para o time Brasil. 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 9 medalhas de bronze. O destaque aí, o vôlei de praia. As primeiras medalhas, né, que as mulheres brasileiras ganharam em uma Olimpíada. E no vôlei de praia o Brasil acabou ganhando logo 2. Ouro e prata para o Brasil. Tá? Então, pódio todo verde e amarelo. Chegando na Olimpíada de Sydney, novamente lá na Austrália. Apesar de nenhuma medalha de ouro, o Brasil acabou fechando a participação com 12 medalhas no total, que até então era a segunda maior quantidade de medalhas, que foram 6 de prata e 6 de bronze. Um destaque aí para a equipe do judô, que conquistaram o maior número de medalhas para o Brasil. 4 anos mais tarde, vieram os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e foi o cenário ideal para o esporte brasileiro registrasse o recorde de medalhas de ouro em uma só edição olímpica, além de uma evolução qualitativa em relação às participações anteriores. Olha lá, o Brasil trouxe 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Novamente, destaque para o pessoal do iatismo, tá? Hoje, vela, que conquistaram aí 2 medalhas de ouro. 4 anos mais tarde, Pequim, 2008, talvez aí a Olimpíada mais bonita, né, em termos de organização, muito bonita realmente.
Durante a competição, o time Brasil manteve a evolução qualitativa alcançada nos anos anteriores e conquistou 17 medalhas no total. 3 de ouro, 4 de prata e 10 medalhas de bronze. E nessa Olimpíada, o destaque veio para essa atleta na foto, Malren Mage, do salto em distância. Ela foi a primeira atleta feminina, né, a ganhar medalha de ouro para o Brasil na forma individual, tá? Ela ganhou no salto em distância. Vieram os Jogos de Londres 2012 e o time Brasil se manteve no mesmo patamar da edição anterior, conquistando 17 medalhas, 3 de ouro, 5 de prata e 9 medalhas de bronze. O destaque aí ficou para o Arthur Zanetti, atleta da ginástica, primeira medalha em uma prova de ginástica para o Brasil, no geral, tá? Contando todas as participações entre masculino, feminino, ouro, prata e bronze. Foi a primeira medalha que um ginasta venceu. E ele ganhou na prova de argolas. Vieram os Jogos Olímpicos aqui do Brasil, a última edição, Rio de Janeiro 2016. O Brasil acabou batendo o recorde de medalhas conquistadas, tá? Foram 19 medalhas no total. O Brasil terminou em 13º lugar no quadro de medalhas, a melhor participação que o Brasil já teve na história. Foram 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. E nessa edição também foi a primeira vez que o futebol masculino ganhou uma medalha de ouro. Chegou a bater na trave em várias edições aí, com equipes fantásticas, né? Formada por Bebeto, Romário, que vocês aí conhecem, Tafarel, entre outros jogadores. Só que o Brasil sempre batia na trave, ou era medalha de prata ou medalha de bronze. E nessa Olimpíada, o Brasil ganhou na final, né, da Alemanha, vencendo nos pênaltis. Olha lá, alguns desses atletas aí ainda estão presentes na seleção brasileira. No caso aí, Neymar, Gabriel Jesus, o Gabigol, agora voltando. Para finalizar, Brasil aí, falando do quadro geral de medalhas, o Brasil conquistou até o momento, né, juntando todas as edições desde 1896, lá na Grécia até Rio de Janeiro 2016, o Brasil conquistou 129 medalhas no total, sendo 30 medalhas de ouro, 36 de prata e 23 de bronze. Vocês lembram que eu coloquei uma pergunta para vocês? Se o Brasil era considerado uma potência, um país emergente, um país lá bem abaixo no quadro. Hoje, o Brasil é considerado um país emergente, tá? Então, o que significa isso? Aqueles que cresceram bastante nas últimas 2 décadas, tá? Então, essa evolução do time Brasil vieram aí desde que a Confederação Brasileira de Olímpica, o COB, né? Ele se organizou melhor. Lembra que eu falei um pouquinho mais atrás. Eles mudaram a logística de treinamento, criaram centros olímpicos fantásticos aqui espalhados pelo Brasil e deram mais poder de fogo, né, para os atletas brasileiros, para poderem se preparar melhor para as próximas edições. Mas mesmo assim, o Brasil ainda não conseguiu se fincar entre os 10 primeiros do ranking de medalha. Vamos torcer para que essa próxima Olimpíada, agora em Tóquio, que o Brasil ganhe mais medalhas e alcance aí, se não alcançar os 10 primeiros, que melhore a classificação no quadro de medalhas. Ok, pessoal? Então, novamente, muito obrigado. Mais ou menos isso daí que eu tenho para falar para vocês. Qualquer dúvida, só me procurar. Abraço a todos. Tchau, tchau.